Você já ouviu dizer por aí? Aqui nós trabalhamos com Big Data. Atualmente, utilizamos várias bases com alto volume de dados. Pode acreditar, isso não é verdade. Esse entendimento é muito comum em alguns grupos da área de dados. Em alguns casos, utilizado para tentar convencer através de discursos e apresentações cinematográficas. Eu sempre chamei essa estratégia do show pirotécnico da tecnologia. Termos e frases bem colocadas, somadas a slides bem produzidos que, no fim, servem para esconder deficiências na entrega do serviço. Por isso, aqui já vai um primeiro alerta. Quando estiver frente a esse cenário, encerre a conversa o mais rápido possível. Continuar significa dar início a mais uma jornada da enganação. Se você está relacionado ao tema de alguma forma, esse conteúdo vai trazer o conhecimento necessário para entender realmente o que quer dizer trabalhar com Big Data. Então vamos dar início a mais essa jornada de conhecimento que irá trazer luz a um tema tão importante nos dias de hoje. Atualmente, é comum nos depararmos com pessoas falando termos em inglês como Big Data, Data Science, Data Lake, NoSQL, e muitas vezes não se sabe o que essas palavras querem dizer. Mas infelizmente, quando são ditas no momento e local certos, transmitem autoridade e conhecimento. Por isso, devemos seguir um conselho universal. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que você conhecimento. Para só depois tentar transmitir algum tipo de autoridade sobre qualquer tema. Posso te garantir que o que será apresentado aqui está baseado em conceitos e estudos realizados por especialistas e instituições sérias que atuam nessa área. Então, para entender como chegamos à tão falada e famosa Era dos Dados, é importante traçar um resumo em formato de linha do tempo sobre a evolução dos conceitos e ferramentas de dados. Essa linha do tempo nasce de um dos conceitos mais simples da área de dados, conhecido como pirâmide informacional. Agora você pode estar pensando, achei tão interessante a proposta do conteúdo e você começa com isso? Uma pirâmide? Com certeza vou só perder meu tempo com isso. Calma, vamos combinar uma coisa? Me dê uma chance e continue aqui comigo que vou te convencer que essa pirâmide, apesar de muito simples, é a base para todos os acontecimentos da linha do tempo apresentada. Além disso, só conseguimos chegar em uma realidade tão complexa como a de hoje após momentos de evoluções disruptivas rumo ao topo da pirâmide. Em outras palavras, em determinado momento da história ficou claro que só evoluiríamos se esquecêssemos todos os conceitos criados e partíssemos para algo totalmente novo. Então continue comigo que você não irá se arrepender. Para começar, vamos conhecer cada nível da pirâmide informacional da forma mais simples e direta possível. O que chamamos de dados? Dados são registros, fatos brutos coletados que não possuem qualquer significado, contexto ou vínculo com a realidade. Essa é a definição formal e que encontramos nos livros. Mas na prática, um dado é qualquer número, letra, palavra que é armazenado e não transmite nada ao ser visualizado. Dá uma olhada nesse exemplo. Ao olhar para essa tabela, visualizamos somente alguns nomes de estados brasileiros e um valor numérico para cada um deles. Mas o que eles querem dizer? Existe algum tipo de relação entre eles? Por que devem ser coletados e armazenados? A resposta é simples e única: não sei. Mas olha que interessante, só de conhecer esse primeiro conceito, já podemos afirmar que, se alguém te disser que tem um grande volume de dados, na realidade não se tem nada. Essa é justamente a inspiração para criar esse vídeo. Com muito pouco conhecimento, já conseguimos construir uma base para começar a contestar e não aceitar qualquer coisa que nos falam sobre Big Data. Mas vamos em frente. O que é a informação? Quando os dados são estruturados, organizados, processados, contextualizados ou interpretados, há a geração de informação. Mais uma vez, a definição que vemos nos livros. Vamos de novo para algo prático.
Quando visualizamos um conjunto de dados que consegue transmitir alguma mensagem em um contexto, ao invés de apenas dados, passamos a ter um conjunto de informações. Veja como a tabela anterior começa a fazer sentido só com uma simples evolução. Só fazendo isso, você acha que conseguimos responder às questões anteriores? Me parece que sim. Agora podemos afirmar que os registros estão relacionados ao valor de salário médio dos professores de 4 estados brasileiros. Vamos subir mais um nível. De que se trata o conhecimento? O conhecimento é gerado quando as informações são integradas e processadas, sendo que através da análise do todo podemos chegar a algumas conclusões. Em outras palavras, o conhecimento somente é gerado quando analisamos as informações. O resultado de um processo de análise de informações sempre revela um determinado tipo de conhecimento. Pensando assim, após uma análise rápida e simples das informações apresentadas na nossa tabela de exemplo, podemos identificar que o Distrito Federal é o estado que possui o maior valor de salário. Por outro lado, também identifica-se que Sergipe é o estado que paga o menor salário, chegando a apenas 1/3 do Distrito Federal. E agora chegamos no topo da pirâmide. O que consideramos como inteligência? A inteligência nada mais é do que a aplicação do conhecimento, ou seja, quais ações podem ser tomadas através do conhecimento que foi gerado. Por exemplo, imagine que o governador do estado do Sergipe esteja de posse das informações e do conhecimento gerado. Ele poderia decidir entrar em contato com os demais governadores, principalmente o do Distrito Federal, para conhecer as boas práticas de gestão que fizeram com que chegasse no cenário atual e, posteriormente, aplicá-las no seu estado. Ou também ele pode identificar que a sua política salarial está sendo feita de forma errada, não permitindo conceder aumentos mais frequentes. Agora, para concluir os conceitos apresentados e te preparar para a próxima etapa, gostaria de abordar uma questão e trazer a minha interpretação sobre ela. Como você classificaria o nível de dificuldade para alcançar cada nível da pirâmide? Aqui não estou querendo apresentar o óbvio, que é quanto maior o nível alcançado, maior será a dificuldade. Meu objetivo aqui é estimular o pensamento sobre o grau de dificuldade em cada transição de nível. Vou te contar aqui qual é a minha visão. Transformar dados em informações é algo que não apresenta dificuldade, pois na verdade, ao iniciar nosso modelo de análise, sempre partimos de informações e nunca de dados. Por isso vamos considerar que essa transição apresenta dificuldade zero. E para transformar informações em conhecimento? Aqui acho que existe um nível de dificuldade significativo, principalmente em alguns pontos que nosso exemplo não mostra, mas a definição destaca. O conhecimento acontece quando as informações são integradas e processadas. Como sabemos, na vida real as coisas sempre são mais complexas do que nos livros. E essa frase esconde pontos importantes como: geralmente as informações estão distribuídas em múltiplas fontes de dados. Além disso, normalmente estão estruturadas em diversos formatos, assim criando uma necessidade de aplicação de regras de limpeza e transformação para possibilitar a geração de conhecimento. Por isso vou considerar um nível de dificuldade 5. Por fim, para atingirmos o topo da pirâmide, que é transformar conhecimento em inteligência, aí temos um salto na complexidade. E não é à toa que trata-se da menor proporção da pirâmide, pois posso afirmar que poucos estão preocupados em atingir esse nível. A justificativa para a alta complexidade é o grande número de dependências externas. Por exemplo, para definir ações ao analisar o conhecimento adquirido, é necessário contar com as experiências de quem está analisando. Apesar da tecnologia ter avançado bastante com a inteligência artificial, ainda dependemos da experiência humana na construção da inteligência a partir de informações e conhecimentos. Além disso, uma vez estabelecido um plano de ações, muitas vezes necessitamos de análises complementares e recorrentes para garantir o cumprimento e resultado das ações sugeridas. Por isso eu classifico um nível de dificuldade 20, considerando o valor da classificação anterior. Então guarde esses conceitos, pois eles serão importantes para que você compreenda o final da história. A
Agora vou apresentar de forma resumida a linha do tempo da evolução dos conceitos e ferramentas de dados. O objetivo é destacar as mudanças significativas que contribuíram para o atingimento dos níveis da pirâmide informacional. Poderia começar te contando que a prática de organizar e classificar dados existe desde muito antes da era dos computadores. Os sumérios registravam em pedras suas prescrições médicas. Os navios registravam as informações de passageiros em manifestos no papel. As movimentações bancárias também eram registradas à mão em grandes livros fiscais. Desculpa, vamos voltar ao tema e acelerar essa história focando naquilo que interessa. A linha do tempo criada apresenta 3 períodos com acontecimentos relevantes para esse conteúdo: os anos 60, 70 e 2000. Estamos em meados dos anos 60. Os computadores se tornam parte efetiva das empresas, juntamente com o crescimento da capacidade de armazenamento. Nessa época foram desenvolvidos 2 principais modelos de dados: o modelo em rede e o modelo hierárquico. Ambos propõem uma estrutura de armazenamento através de links estabelecidos entre os registros. A principal diferença entre eles é a forma em que os links se estabeleciam. No modelo em rede, um mesmo registro poderia se relacionar a mais de um registro ao mesmo tempo. Já no modelo hierárquico, os links eram únicos e seguiam regras em que um registro pai poderia estar linkado a vários filhos, mas um registro filho só poderia estar linkado a um único registro pai. O que os 2 modelos tinham em comum eram as desvantagens, que estavam relacionadas à busca dos dados. Tratava-se de um processo que sempre percorria do primeiro ao último registro de forma sequencial até encontrar os registros necessários. Só de pensar nisso já dá para imaginar que esses modelos não iriam durar por muito tempo. Podemos dizer que foi realizada a transição para os computadores daquilo que já era feito fisicamente: organizar fichas de papel em determinada ordem, seja ela alfabética, numérica e qualquer outra. E quando fosse pesquisar algum dado, seguiria a sequência estabelecida. Você pode estar se questionando agora: meu Deus, como isso pôde funcionar para alguma coisa? Aí que vem a surpresa. Adivinha quem fez uso do modelo hierárquico da IBM com sucesso? Captei vossa mensagem, impenetrável guru. A NASA. Isso mesmo, para gerenciar desenhos do módulo lunar. Esse modelo, de certa forma, contribuiu para o homem chegar na Lua. Chegamos aos anos 70, o segundo período de destaque da nossa história. Edgar Code, um funcionário da IBM, apresenta uma ideia bem melhor. O famoso e em uso até os dias de hoje, modelo de dados relacional, que se tornou um marco em como pensar em banco de dados. Ele desconectou a estrutura lógica do banco de dados do método de armazenamento físico. Assim, o relacionamento entre os registros era uma coisa e a forma de armazená-los era outra coisa. A proposta era armazenar grupos de dados que representam a mesma entidade em tabelas, definir em cada tabela um valor-chave e apenas transportá-lo para outras tabelas que necessitam de relacionamento. Esse modelo causou uma revolução à época, pois através dos relacionamentos qualquer tipo de pergunta poderia ser respondida através de uma pesquisa no banco. Bastavam os dados estarem armazenados e devidamente relacionados. Além disso, consumia menos espaço em disco, pois não havia necessidade de duplicar registros, e tornavam as buscas mais rápidas não precisando ler registro de forma sequencial. Chegamos aos anos 2000, nosso último período de destaque. Porém, o que abrirá as portas para a terceira e última parte do conteúdo. É impossível não mencionar a grandeza do modelo de dados relacional, pois foi somente nos anos 2000 que as coisas precisaram evoluir de forma significativa. E o que está acontecendo nessa época? O surgimento de algo chamado internet. Por exemplo, eu vou acessar aqui agora um museu chamado Museu do Louvre, que está lá em Paris. A gente vai pesquisar pintores famosos. Eu vou baixar aqui, eu estou querendo Pablo Picasso. E aí eu tenho toda a biografia do Pablo Picasso. Somente para lembrar como foi o passado. Nessa época, o mundo estava conhecendo uma nova forma de vida.
as pessoas de diferentes partes do mundo começam a se comunicar com mais facilidade. As instituições acadêmicas compartilhavam conhecimento de uma forma mais ágil, e o mercado ficou mais conectado e globalizado. E a pergunta da vez é: o que isso causou nas ferramentas de banco de dados? Podemos dizer que foi o anúncio de um período caótico, um aumento jamais imaginado na geração de dados e com isso maior necessidade de armazenamento e processamento. Nessa época, os sistemas deixaram de ser utilizados apenas por usuários locais e foram expostos à internet, trazendo um crescimento exponencial na quantidade de usuários. E não é difícil de concluir que houve um impacto significativo na performance das ferramentas de dados, pois executar todos os processos em uma única máquina passou a ser inviável. E agora, qual seria o caminho para solucionar essa questão? E agora? Quem poderá defender quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Desculpe-me, só para renovar as energias. A primeira abordagem que suportou esse cenário por um tempo foi a criação de ferramentas de bancos de dados que operavam em várias máquinas paralelamente, os conhecidos clusters. Mas como já sabemos, a internet nunca mais parou de evoluir. Mais pessoas conectadas, mais serviços sendo disponibilizados de forma online. Isso trouxe mais dificuldade para as ferramentas que operavam através de clusters. A principal delas era que, para atender o aumento exponencial de geração e consumo de dados, as novas versões lançadas exigiam servidores mais potentes. Essa prática não se justificava financeiramente, pois a cada evolução, novas máquinas precisavam ser adquiridas e as atuais não eram mais compatíveis, perdendo sua utilidade e ficando obsoletas. Me lembro muito bem de um comentário feito por um professor durante meu MBA de Big Data, dito por uma pesquisadora que integrou o time que criou o conceito de banco de dados com sistemas de arquivos distribuídos. Era mais ou menos assim: se precisamos aumentar a carga de uma carroça puxada por um boi, é mais simples adicionar mais bois do que tentar adicionar força em um único boi. Com isso, te convido a juntar os dois temas já abordados e passarmos para a parte mais importante do conteúdo: a era dos dados. Você saberia me responder a quantidade de dados gerados no mundo a cada minuto? De acordo com o estudo Data Never Sleeps de 2023, divulgado pela empresa Domo, escolhi alguns números para te apresentar. A cada minuto no mundo, são enviadas 41 milhões de mensagens no WhatsApp. São realizadas 6 milhões de buscas no Google. O total de tempo de vídeos assistidos equivalem a 43 anos. O total de tempo das pessoas conectadas à internet equivale a 25 milhões de horas. Tudo isso pelo fato de que a quantidade de pessoas conectadas à internet vem crescendo ano após ano, chegando a 5,2 bilhões de pessoas, que equivalem a 64% da população mundial. Ou seja, independente dos inúmeros fatores que dificultam a população de ter acesso à tecnologia, mesmo assim mais da metade está conectada atualmente. Após conhecermos parte desse estudo, podemos levantar uma questão: será que o que nos fez chegar até a realidade de hoje foram os conceitos criados na década de 70? A resposta mais que óbvia é não. Ficou claro à época que algo novo deveria ser criado para suportar aquilo que a internet nos apresentou. Por isso, no início dos anos 2000, os especialistas da área iniciaram estudos que tinham premissas básicas como: não seriam mais construídas evoluções do que havia na época, pois era um caminho certo ao fracasso. Havia chegado a hora de criar algo novo. No popular, precisamos desconsiderar tudo que sabemos até hoje e recomeçar com a premissa de que a geração e consumo de dados nunca mais vai parar de crescer, e esse crescimento será de forma exponencial.
Relembrando o comentário mencionado há pouco, precisamos criar um novo conceito que permita adicionar mais bois na carroça à medida que o peso da carga aumenta, e deixar de tentar dar mais força para um único boi. Mas já chega de bois. Na prática, trago aqui um trecho da introdução de um paper intitulado como The Google File System. Esse é um dos primeiros e mais importantes documentos que deram início a essa nova era. O Google File System compartilha muitos dos mesmos objetivos dos sistemas de arquivos distribuídos anteriores, como desempenho, escalabilidade, confiabilidade e disponibilidade. No entanto, seu design foi orientado por observações importantes de nossas cargas de trabalhos de aplicativos e do ambiente tecnológico, tanto atuais quanto previstas, que refletem um afastamento significativo de algumas premissas anteriores de design de sistemas de arquivos. Reexaminamos as escolhas tradicionais e exploramos pontos radicalmente diferentes em questão de design. E quais os pontos de design que foram classificados como radicalmente diferentes? O primeiro é considerar que um componente de hardware vai falhar deve ser a regra, e não a exceção. Um ambiente tecnológico construído para atender um volume de dados gigantesco e que, além disso, sabe-se que tem escala de crescimento exponencial, acredito que tratar a possibilidade de falhas como exceção seria classificado como ingenuidade ou loucura. Ainda mais que estamos falando de um cenário que na época consistia em centenas ou até milhares de máquinas com hardware limitado e com um volume considerável de usuários acessando. Então a premissa para que essa nova tecnologia funcione seria monitoramento constante, detecção de erros, tolerância a falhas e principalmente recuperação automática. Traduzindo, constantemente verificar o status de execução dos serviços, ao encontrar algum problema, garantir que esse problema não irá impactar na execução da aplicação pelo fato dos dados estarem distribuídos em outras máquinas. E por fim, após a correção do problema, que os serviços se recuperem automaticamente. O segundo ponto está relacionado com a estrutura de armazenamento dos dados. O aumento significativo dos dados criou um cenário de arquivos enormes, que impactavam diretamente no processo leitura e escrita. Os modelos tradicionais não tinham capacidade de suportar um sistema de arquivos com essa característica, um conjunto de dados com crescimento na casa de terabytes contendo bilhões de objetos. A premissa estabelecida aqui é que os processos de leitura, escrita e tamanho de blocos de armazenamento deveriam ser revisados. Ainda falando sobre a estrutura de armazenamento, o terceiro ponto está relacionado a uma característica da geração dos dados. Percebeu-se que os arquivos sofriam alterações através de inclusão de novos dados, e não mais atualizações. Uma vez escritos, os arquivos de dados são apenas lidos, e muitas vezes de forma sequencial. Aqui vai alguns cenários comuns. Aplicações de análise de dados, uma vez que a informação foi inserida, a construção de análises é 100% baseada em atividades de leitura. Captação de sensores em campo, uma vez que uma medida de um sensor é armazenada, sua utilização passa a ser através de leituras. E por último, e mais fácil de entender, uma vez que um usuário de rede social faz um post, as próximas operações são de leituras para apresentar nas diversas timelines. E o quarto e último ponto, que eu particularmente considero mais polêmico, ainda mais se você já tem uma experiência com modelos relacionais e seus conceitos. Foi percebido que boa parte da carga de trabalho das ferramentas tradicionais que trabalhavam de forma distribuída através de clusters estavam em garantir as características representadas pelo acrônimo ACID: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Como o foco desse vídeo não tem essa profundidade, caso entenda ser relevante falar mais sobre essas características, peço que deixe registrado nos comentários ou na nossa comunidade.
Aqui vou resumir apenas trazendo o exemplo básico. Imagine que um usuário faz uma compra online e essa aplicação utiliza em sua infraestrutura cerca de 100 máquinas no cluster de dados. A confirmação da venda para o usuário só seria apresentada após a garantia que o registro foi inserido corretamente nas 100 máquinas. Acredito que ao resumir assim, você há de concordar comigo que se as coisas não fossem recriadas, jamais teríamos chegado ao cenário atual, pois imagine o consumo computacional e o tempo gasto para que apenas uma venda online fosse realizada. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Espero que ao apresentar esses pontos tenha ficado claro para você que essa nova era justificava uma nova forma de trabalhar com os dados. Agora que já passamos por todas as partes que traziam o contexto necessário, posso cumprir minha promessa feita no início e responder a pergunta. O que um ambiente de dados precisa ter para ser classificado como Big Data? A primeira característica, e como disse, para muitos é a única que existe, é o volume. Lógico que só podemos considerar um ambiente de dados como Big Data se ele for composto por um grande volume de informações. Para você que está conectado comigo desde o começo, já entende o porquê eu mencionei informações e não dados. Também é necessário que essas informações apresentem uma segunda característica, que é a variedade. Pense comigo, adiantaria eu armazenar um grande volume de informações que representam uma única coisa? Traduzindo e simplificando, faz sentido a Amazon armazenar todas as suas vendas apenas, sem ter a capacidade de detalhá-las por informações pessoais como a idade, o sexo, o estado civil, a faixa de renda e muitas outras? Informações geográficas como o endereço de entrega, o tipo do frete, a localização da pessoa quando efetuou a compra. Informações financeiras como forma e condições de pagamento, instituição bancária e até informações temporais, data-hora da compra, data-hora da entrega. Percebe então que se não houver variedade nas informações capturadas, de nada vai adiantar ter um alto volume? Uma outra característica indispensável para um ambiente Big Data é a velocidade. Essa característica engloba dois conceitos: o time no recebimento da informação e, uma vez recebida, o time necessário para processá-la. Imagine que uma empresa chegou até você e disse que já está trabalhando com Big Data. Ela coleta um grande volume de informações do varejo no Brasil. Como você já assistiu todo esse conteúdo, você consegue verificar se estão tentando te enganar. A sua próxima pergunta vai ser sobre a variedade. E eles te falam que usam as mais diversas fontes de informações, como dados do IBGE, Serasa, localização das pessoas e muitas outras. Opa, já percebemos que a empresa está no caminho certo. Você precisa contratar os serviços de fornecimento dessas informações para planejar a distribuição de produtos nas suas lojas para suprir as necessidades da Black Friday. E eles te respondem que, como a solicitação foi realizada em 1 de novembro, não será possível, pois a análise leva 60 dias para ser finalizada. Nesse caso, nada feito. Não adianta um alto volume e variedade de informações se elas não estão disponíveis no momento certo. No cenário atual que falamos sobre análises preditivas, inteligência artificial e tudo mais, não se preocupar com a velocidade em tratar as informações é garantia de fracasso. Poxa, agora já tá bom. Essas características já são mais que suficientes para o meu ambiente ser um Big Data. Ainda não. Temos uma característica bastante relevante que não podemos esquecer, ainda mais nos dias de hoje, que é a veracidade. Não vai adiantar também se temos alto volume e variedade. O time está correto se as informações são falsas. Se não se pode garantir a veracidade da informação que você está utilizando, o conselho é não utilizá-la para tomar decisões. É melhor tomar decisões sem informações, utilizando apenas o feeling, do que se basear em informações falsas, porque o feeling ainda traz probabilidade de acerto, mesmo que pequena. E para finalizar, existe só mais uma característica que fecha com chave de ouro essa classificação, que é o valor.
Para que percorrer todo esse caminho, garantir todas as características já apresentadas, se não existe razão para essas informações existirem? Eu sempre digo e oriento os meus parceiros de negócio que ao decidir tomar decisões baseadas em informações, a primeira coisa a se fazer é conhecer a sua jornada da informação. Ou seja, é uma caminhada que começa definindo o seu destino e quais informações você precisa para tomar decisões consistentes. A partir daí, caminhar em direção às origens para saber quais dados serão necessários coletar para cumprir seus objetivos. Aqueles que não se preocupam com essas características, eu chamo de colecionadores de dados. Aqueles que se vangloriam por ter posse de muitas informações, algumas até muito secretas, que no final do dia não são úteis para definitivamente nada. Um dia dei uma ideia para um desses colecionadores, que a única forma de ganhar dinheiro com esses dados seria abrindo um museu de dados e organizar uma exposição com venda de ingressos. Já ouvimos vários clichês. Informação é poder. Informação é o novo petróleo do mundo. Eu discordo um pouco, pois não basta ter a posse e não saber utilizar para nada. Estamos falando apenas de um monte de entulho digital. E para finalizar, gostaria de conectar todos os pontos apresentados até agora de uma forma resumida, para que possamos tomar decisões consistentes através de um conjunto de dados. Devemos estabelecer uma jornada para transformar esses dados em inteligência. Porém, com a evolução tecnológica cada vez mais acelerada, foi preciso coragem para assumir que estávamos seguindo o caminho errado e criar uma nova forma de trabalhar com dados, abrindo mão de premissas que durante muito tempo foram o alicerce da área de dados. Mas esses alicerces não foram simplesmente eliminados. Na realidade, foram substituídos por novos. E um deles é responsável por responder a seguinte pergunta: como se identifica um ambiente Big Data? Para ser Big Data, o ambiente de dados precisa apresentar os 5 Vs: volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. Espero que você tenha entendido por que tivemos que antes passar pelos conceitos e evolução histórica, pois simplesmente falar sobre os 5 Vs sem contexto ficaria parecendo que as coisas foram criadas do dia para a noite de forma mágica. Eu particularmente gosto muito desse tema. Me informe se você gostaria de mais conteúdos como este. E se você chegou até aqui, sou muito grato pela sua atenção e já sabe que a minha escolha foi começar a criar conteúdos que acrescentem valor à vida das pessoas. E além disso, que as levem a refletir sobre temas relevantes, vistos por ângulos pouco convencionais. Tenho consciência de que fazer isso não é nada fácil, mas tudo bem, não estou com pressa. Aproveite que está aqui e conheça o conteúdo que criei para alertar aqueles que sonham em fundar uma startup de sucesso.